Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência convida a nobre vereadora Lilian Sá para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Ata da 9ª sessão extraordinária, em 14 de janeiro de 2005. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Às 18h03, com a presença dos senhores vereadores Ivan Moreira, Jorge Felipe, Rubens Andrade, Cristiane Brasil, doutora Adelino Simões, Jorge Pereira, doutor Carlos Eduardo, Tereza Berger, Márcio Pacheco, Brizola Neto, Dionísio Lins, Luiz Roberto, Tel Silva, Lucinha, André Gouveia Vieira, Nereide Pedregal, Renato Moura, Chiquinho Brazão, Patrícia Mourinho, pastora Márcia Teixeira, Jerominho, Jorge Mauro, Paulo Serri, Carlos Caiado, Jorginho da SOS, Marcelino de Almeida, Leila do Flamengo, Edson Santos, doutora Adilson Soares, Argemiro Pimentel, Lilian Sá, Aloysio Freitas, Fernando Guzmão, S. Ferraz, Aspácia Camargo, Stepan Nercessian, Sueli, Jorge Babu, Nadinho do Rio das Pedras, doutor Jairinho, Guaraná, Rosa Fernandes, Carlos Bolsonaro, Luiz Carlos Amos, Eliomar Coelho, Vanderlei Marise, Sami Jorge. 47. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira. Encerra-se a sessão às 19h30. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei complementar número 14A/2001, mensagem 38/2001, de autoria do Poder Executivo, que modifica a lei complementar número 40, de 20 de julho de 1999. Um orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Senhoras e senhores vereadores ausentes ao plenário, compareçam. Vou encerrar a votação. Espera aí, um segundinho.
votando sim, 34 senhores vereadores. O projeto está aprovado e dispensada a redação final e segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2262/2004, mensagem número 268/2004, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 691 de 24 de dezembro de 1984, para acrescentar parágrafo ao artigo 14, referente à não ocorrência de responsabilidade tributária do imposto sobre serviços de qualquer natureza e concede remissão de créditos tributários na hipótese que menciona. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Terminais estão liberados. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos mesmos. Posso? Presentes votando sim, 28 senhores vereadores. A matéria está aprovada, dispensada a redação final. Refazendo a fala, presentes e votando sim, 29 senhores vereadores. O projeto está aprovado, dispensada a redação final e segue a autógrafos. Palavra pela ordem, vereador Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, inicialmente gostaria de fazer menção ao excelente artigo publicado pela vereadora Andréia no jornal de hoje, jornal O Globo, na página 7. Acho que os vereadores deveriam ler. Em segundo lugar, gostaria de, sem mais delongas, ler um trecho do Dr. Paulo Eduardo Elias acerca do SUS, onde ele diz que a palavra crise dá a ideia de um fenômeno que vem se desenvolvendo e que de repente apresenta uma inflexão positiva e negativa, com duração pequena no tempo. Geralmente, a palavra crise nos irá traduzir a ideia de uma situação conjuntural. E no caso brasileiro, o que nos apresenta são problemas de componentes muito mais estruturais do que os conjunturais. Faço essa introdução no sentido de dar como exemplo a situação da nossa saúde pública. Não estamos em crise de maneira nenhuma. É muito mais grave do que uma crise. Nós estamos nessa situação há muitos anos. A palavra crise dá uma ideia de um tempo determinado, geralmente um tempo curto. Isto é muito mais grave do que uma crise. Na quinta-feira, dei entrada com um requerimento na mesa diretora, um requerimento de informações à Secretaria Municipal de Saúde sobre o que vinha ocorrendo no Hospital Miguel Couto. Falta de contratos de manutenção e falta de medicamentos básicos da lista dos padronizados para atender a população. Já temia que algo terrível fosse acontecer nos próximos dias após a denúncia. Meus temores se tornaram realidade.
O jornal O Dia notifica hoje a morte de um senhor aposentado, o senhor Hélio Araújo, de 87 anos, que morreu vítima de pneumonia, cuja família relata que tinha que levar material médico, medicamentos, do próprio bolso, tendo um gasto de R$250 em material e medicamentos que deveriam ter sido dados pelo hospital. Está aqui, senhor presidente. A minha denúncia, o temor da minha denúncia, se mostra a realidade. Para não ficarmos apenas nisto, o Hospital Souza Aguiar está cortando 40% de suas cirurgias, como notifica o Jornal Extra, por falta de roupa de cama, por falta de roupa para os pacientes serem operados. É inadmissível, senhor presidente, que na época das células troncos, do transplante de órgãos, da correção cirúrgica intraútero, a população venha sofrer com falta de medicamentos e com cirurgias desmarcadas por falta de infraestrutura básica. O sistema de saúde pública tem que nos dizer qual é o plano para a gerência da saúde pública. Não podemos tratar a saúde pública resolvendo situações conjunturais, e sim atuando na estrutura. A cada dia que resolvemos uma situação conjuntural, surgirá outra conjuntural. Temos que modificar a estrutura. A Secretaria de Saúde estadual deve nos explicar o porquê. Na terça-feira retrasada, um pequeno inseto de 0,4 milímetros, da ordem dos sifonápteras, vulgarmente conhecido como pulgas, foram os responsáveis pelo fechamento de um setor de atendimento ortopédico, onde 300 pessoas são atendidas diariamente no Hospital Estadual Rocha Faria. Lembro aos vereadores aqui que atuam na Zona Oeste, houve um fechamento, um prejuízo do atendimento de 300 pessoas devido a uma infestação de pulga. Aonde está a Secretaria de Saúde do Estado? Por que o secretário não nos informa o motivo dessa limpeza não estar sendo feita de maneira correta e adequada? Então, senhor presidente, faço novamente aqui um apelo que os homens que gerenciam as secretarias de saúde, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal e até na esfera federal, se pronunciem. Não deixemos mais as pessoas morrerem. É o caso do senhor aposentado, as cirurgias desmarcadas no Souza Aguiar, a enfermaria de um hospital estadual fechado por falta de pulga, fechado devido a uma infestação de pulga. É uma vergonha que no século XXI isso ainda venha a acontecer. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, comunica que, em vista da deliberação plenária sobre as matérias constantes da pauta de convocação extraordinária, decorrente da mensagem número 1 de 2005, do excelentíssimo senhor prefeito, e extinto os efeitos do artigo 63, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, a presidência convida as nobres vereadoras Cristiane Brasil, Sueli, Andréa Gouveia e Lucinha a arriarem as bandeiras nacional e do município ao som do hino nacional.
A presidência suspenderá a sessão, aguardando a confecção da ata desta sessão, que já está sendo processada. Está suspensa a sessão. Vereador Luiz Carlos Ramos, proceder à leitura da ata da presente sessão. Não, né? Acho que não, né? Tem que ler tudo? Essa é a última, né? Tem que ler? Então lê, eu leio. Quer eu leio. Ah, não. Então só faz o seguinte. Se quiser eu leio. Não. É melhor ler? Aqui, para aberta a sessão. Sou vereador Ivan Moreira. Aí depois o senhor volta aqui. Esgotando a pauta, apresentando o Senado, o livro eu oriento o senhor. Tá bom. Começa a partir aqui. Sétima legislatura, primeira sessão legislativa. Primeiro período extraordinário de convocação. Ata da 10ª sessão extraordinária em 14 de janeiro de 2005. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Marcelino de Almeida, Sueli, Leila do Flamengo, Sterpano Necessian, Carlos Eduardo, Andréa Gouveia Vieira, Verônica Costa, Agemiro Pimentel, Ivan Moreira, Renato Moura, Lucinha, Sami Jorge, Eliane, Eliomar Coelho, Jorge Felipe, Paulo Serri, Vanderlei Marins. Aqui? Como é que ele quer? Vanderlei Marins, não ficou? Maris. Vanderlei Maris. Carlos Bolsonaro, Carlos Caiado, Luiz Humberto, Tereza Berg, Patrícia Murinho, Lilian Sá, Nadinho do Rio das Pedras, Sebastião Ferraz, Jorge Babu, Nereide Pedregal, Dr. Adilson Soares, Aspasia Camargo, João Cabral, Pastora Márcia Teixeira, Cristina Brasil, Jorginho da SOS, Jerominho, Márcio Pacheco, Brizola Neto, Theo Silva, Dionísio Lins, Luiz Carlos Ramos, Chiquinho Brazão, Rosa Fernandes, 40, assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente, ocupa o lugar de secretário, a senhora vereadora Lina Sá, a convite. Esgotada a pauta da presente sessão, antes de encerrá-la, a presidência comunica que em vista da liberação plenária sobre as matérias, constante na pauta de convocação extraordinária, decorrente da mensagem número 1 de 2005, do excelentíssimo senhor prefeito, extintos os efeitos do artigo 73 do inciso 4º da Lei Orgânica do Município, convido os nobres vereadores, a nobre vereadora Cristiane Brasil, Sueli e Lucinha e Verônica Costa a arriar as bandeiras nacional do município, ao som do hino nacional. A presidência suspende a sessão, aguardando a confecção da ata desta sessão. Lida e aprovada a ata, convoco para o dia 15 de fevereiro de 2005, às 14 horas, sessão ordinária. O tempo da ordem do dia será destinado à composição das comissões permanentes, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno, que assim se expressa.
15 de fevereiro. Artigo 62. A constituição das comissões permanentes far-se-á na primeira semana da sessão legislativa, observado o artigo 59 deste regimento interno, ou na semana seguinte, se seguido o artigo 60. Está encerrado o primeiro período extraordinário de sessões da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura. Da nossa bancada do PFL, ela é fruto de uma decisão da bancada de adiamento da matéria. Muito obrigada. Pela ordem, vereador Jorge Babô. Presidente, vereadores, eu queria me dirigir ao vereador Paulo Serri e dizer para ele, até me desculpar pela forma que algumas vezes a gente se coloca, porque a briga acirrada, a veemência, faz parte do ideal que a gente defende, e paciência é um reduto eleitoral muito próximo à minha residência, né? A gente trabalha, está sempre lá. São 11 comunidades ao entorno do terreno onde vai ser instalado o lixão, onde se pretende instalar o aterro sanitário, seja lá o que for. Então, é óbvio que os vereadores da Zona Oeste, principalmente, vão se colocar contra aquele local. Mas eu vim esse microfone principalmente para parabenizar a bancada do governo e tirar um pouco do peso da consciência de vocês que andaram querendo colocar. Em cada casa daquelas 11 comunidades, eu tive lá nessa campanha, existe um panfleto que foi guardado por eles e está guardado até hoje. Porque essa questão do aterro sanitário ser naquele terreno, isso já vem ao longo de algum tempo e vem da época do Conde. E foi um compromisso político do prefeito César Maia quando ganhou a eleição do prefeito Conde. Foi um compromisso político e está estampado lá no panfleto a cara do prefeito César Maia e dizendo que ele era contra o lixão, que ele jamais, em tempo algum, permitiria a instalação do lixão em Paciência. Então eu queria parabenizar vocês, que talvez vocês tenham dado um exemplo e tenham chamado a atenção para o prefeito. Talvez o prefeito vá olhar, vai identificar ou vá se lembrar que ele foi lá fazer campanha com papel para comprovar isso. Então, parabéns para vocês. Vocês, na realidade, na minha concepção, ajudaram o prefeito a se lembrar do passado. Porque eu acho que ficaria horrível se instalar um lixão naquele local e quando chegar lá em cada casa, todo mundo tem um panfletinho com a cara do prefeito César Maia e com um texto dizendo: nunca, em qualquer gestão minha, vocês terão lixão aqui na comunidade de vocês. Está escrito no panfleto. Parabéns para vocês, vocês estão ajudando o prefeito da cidade. A presidência comunica
às senhoras e senhores vereadores que está recebendo, está em posse de encaminhamento do senhor prefeito, sancionando na íntegra o PLC 75A de 2004, de autoria do Poder Executivo, que modifica a legislação de trecho da subzona A16A, capítulo 3 do Decreto 3.046, de 27 de abril de 81, que será publicado na segunda-feira. Ou seja, o projeto em relação ao autódromo foi sancionado com todas as emendas. Palavra pela ordem, vereador Jorge Pereira. Senhor presidente, eu tive assim um mal-estar, um súbito assim, passei um pouco mal. O único médico que nos socorreu aqui é o doutor Gerson Berg, ele é psiquiatra, mas ele me examinou, graças a Deus, como disse a vereadora, nós estamos vivos, e era problema de gases, não é nada grave, ele falou, nada de coração. Mas eu queria... Não, eu passei mal aqui mesmo, vocês estão rindo, é sério. Eu queria só lembrar o nobre Edis, principalmente ao vereador Guaraná, e o Eliomar Coelho, que eu não estava tão errado assim quando eu estava discutindo aqui, né, Necessian? Meu querido Necessian, preciso até de um autógrafo seu. Eu não estava tão errado, porque se eu tivesse errado, a vereadora relatora não estaria agora dando parecer nas matérias. Elas teriam vindo lá de dentro aprovada. E o que eu questionei aqui, que os vereadores agora estão entendendo, é que a matéria precisa de parecer sim, para ser discutida. Ela precisa de parecer. Nenhuma matéria regimentalmente poderá ser discutida sem parecer. E a prova disso, quem está dando é a vereadora relatora. Ela está fazendo isso, matéria por matéria. Então não cabe. E outra coisa, o membro pode pedir, se a senhora não sabe, até prazo para vista, tudo isso. Eu posso pedir prazo para vista em 10 dias. Então, a grande discussão que se travou nesse plenário, muitos aqui estão pensando, é para votar, bater, coisa nenhuma, é para discutir. E todos os vereadores que estão aqui estão falando no microfone a mesma coisa. Nós precisamos discutir, Mas como é que você vai discutir uma coisa importante se você está tirando ela, jogando lá para frente, para depois? Discutir o quê? Ninguém teve chance nem de dar o parecer. Vocês, governo, vocês, governistas, vocês, vereadores do governo, acabaram de dar um tiro, sabe aonde? Nesse lugar mesmo do César Maia. Foi isso que vocês fizeram, com uma garrucha dupla. Acabaram de pegar lá e, dão exatamente nesse lugar. Isso eu estou falando dos governistas, não estou falando... Então, fica clara essa posição. A própria vereadora vai dar parecer já já. E a matéria está enterrada, nem discutida, nem votada, nem coisa nenhuma. Vereador Babu, parabéns. Não sei para onde vai, o senhor tirou de lá de Paciência, eu não tenho mais minha propriedade lá, mas quem sabe no futuro a gente está mais junto lá como vizinho. Não é impossível, vereador, né? Mas eu já tomei minha posição, eu, Jorge Mauro, nossa bancada é pequena, mas ela é coesa, unida, nós já tomamos nossa decisão. Agora só se a esquerda quiser aprovar esse projeto, né? Porque realmente não vai ter condição de aprovar esse projeto, não. Mas eu estou feliz com a sua... Pelo menos eu sei que o senhor vota favorável. Mas aí eu fiquei vereador, triste de você não ter... A palavra está com o vereador Jorge Pereira. Hein, vereador Babu? Fiquei triste de você não ter feito essa lembrança minha. Eu fiquei muito triste. Agora deu tempo, já melhorei. Passei mal até por isso ali. Obrigado. Eu acho que eu passei mal até de emoção por isso. Obrigado. Pela ordem, vereador Marcelino da Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, eu hoje fiquei meio surpreso, porque nós fomos convocados, nós trabalhamos aí 4 anos, e hoje fiquei surpreso que hoje, desde o dia 4, nós tínhamos que vir aqui para votar matéria de urgência. Então, as matérias de urgência, o Poder Executivo mandaria aqui para a Câmara e nós votaríamos ou não votaria. O que aconteceu hoje?
O que mais eu fiquei estarrecido foi que estava a discussão, não era votação, isso já se cansou de se falar aqui, ninguém era votar. Eu acho que foi um desrespeito muito grande, eu até faço parte da bancada do governo, mas eu acho que foi um desrespeito muito grande, convocaram os técnicos da Colurb, ao menos para falar alguma coisa, olha, o lixo vai ficar pendurado no teto, a sujeira vai ficar aqui, ou menos alguma coisa, a pessoa veio para aqui para falar. Não deixaram nem ele discutir como é que ia ficar a coisa, nada. Foi embora. E as pessoas saíram dali sem poder falar nada. E segundo, eu não gostei do que eu vi aqui, da nobre colega Andréa Gouveia, de ter chamado o nosso governo de irresponsável, de ter mandado a matéria. Eu não gostei disso, porque você faz parte da nossa bancada, eu acho que foi outro de respeito, porque se ele mandou a matéria para cá, vota ou não vota, mas não é um responsável, é porque ele já, inclusive hoje o próprio prefeito fez uma exposição lá de motivo, porque essa matéria é importante, seja lá em Paciência, seja na Zona Sul, seja na ilha, seja em qualquer lugar, mas nós temos que tomar uma providência. Então, eu acho que ele não é irresponsável. Eu não gostei disso. Era isso que eu queria dizer para vocês. Como governista, eu jamais vou aceitar uma situação dessa da mesma bancada que eu pertenço. Aí fica difícil. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Jamiro Pimentel. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu agora estou mais fortalecido com a posição do vereador Jorge Pereira, que apertou minha mão agora e disse que votará contra o lixão lá em Paciência. O vereador Jorge apertou minha mão nesse momento. Então, vereadora Lucinha, vereadora Andréa, nós, vereador Babu, Jerominho, nós que vamos, Rosa Fernandes, a bancada do PFL que colaborou conosco nesse sentido, porque a gente brinca, mas a Zona Oeste não pode, estou apertando a mão da vereadora Rosa Fernandes, que vai votar conosco, Lucinha, a Zona Oeste não pode ser trazida aqui para o plenário e ser feita de chacota. Nós vamos brigar pela nossa Zona Oeste, e os técnicos vão ter que explicar com muita clareza, porque nós vamos então subdividir esses lixões e vamos fazer pequenos lixões em várias regiões da cidade, na Ilha do Governador, na Zona Sul, na Barra, porque Paciência é um bairro pequeno, não vai comportar o lixão. Lá poderia ser um lixinho, mas o lixão é muita coisa para a gente. Então vamos dividir esse lixo aí por toda a cidade, já que a legislação não permite que nós levemos para outro município. Então, tudo bem, vamos discutir, o lixo tem que ficar dentro da cidade, então vamos dividir o lixo um pouquinho para cada um. Então, acho importante essa discussão, parabenizar a comissão pela posição que tomou, se mantendo firme, para que seja avaliada a discussão, porque nós que moramos lá, sabemos que vai ser prejudicial àquela região, vereador Paulo Serri, que é a líder do governo, porque é uma região em desenvolvimento, em crescimento acelerado. Cada dia se cria novos loteamentos. Então, o lixão está ali no meio do povo. Então, nós vamos ter problemas sérios. Essa discussão não vai ser em uma plenária ou duas que vai ser decidido a instalação do lixão, a não ser que ocorra o que aconteceu, que tem acontecido às vezes, sempre os legislativos, o Poder Executivo tem um poder supremo sobre o Legislativo, sempre consegue a maioria e consiga aprovação, mas sei que vai ser uma matéria difícil. Queria dizer também, parabenizar o vereador Babu, quando o prefeito fez oposição ao meu candidato, que perdeu a eleição, o Conde, todo morador dali votou contra o Conde, porque diziam que o Conde ia fazer o lixão. Então a votação do Conde ali foi pífia, porque o lixão ninguém queria. E hoje as coisas se invertem. Não é Conde que vai fazer o lixão, é o prefeito que foi eleito. No orçamento do ano passado, os senhores vereadores sabem,
nós da bancada do PMDB, eu e o ex-vereador Washington, votamos o orçamento do governo e o líder do governo, o vereador Cerruti, o filho do prefeito, deputado federal Rodrigo Maia, se comprometeu conosco que haveria investimentos na nossa região. E eles investiram muito. O prefeito colocou 5 vereadores, colocou 6, mais um é meu amigo e me deixou em paz, não fez campanha em cima de mim. Mas os outros 5 ficaram diuturnamente me atropelando, ia de manhã com o filho do prefeito, de tarde já começava a se fazer asfalto, colocar iluminação, mas graças às providências divinas, aquele pangaré com as patas quebradas, fazendo campanha de cadeira de roda, fui iluminado pelas forças supremas e consegui ser reeleito. Porque tudo que o prefeito falou comigo, ele fez ao contrário. E o que Babu confirmou ali, tudo que ele falou para o pessoal da Zona Oeste, para o pessoal de Paciência, ele está fazendo exatamente o contrário. Não se surpreenda se outras promessas daquela que aconteceu durante a campanha venha se desenrolando durante esses 2 anos de governo do prefeito César Maia, até porque vocês sabem que o prefeito não está mais preocupado com a prefeitura. Ele já está vendo outro projeto político, que a prefeitura passa a ser a partir desses dias, que eu acho que o prefeito já aprovou aí, tudo que ele precisava em 4 anos, aprovou em 1 semana. Então ele está tranquilo, o vice vai assumir em breve e vai estar com os 4 anos resolvido. Então, parabenizar aí o vereador Serri, que foi muito habilidoso, parabéns, isso é liderança. Em pouco tempo conseguiu fazer isso tudo e o prefeito está com boi na sombra. Então, eu quero registrar essa repúdia, esse questionamento, porque são coisas importantes. Porque você fala uma coisa e faz outra. Eu sou conhecido aqui por dar a minha palavra e cumprir. Eu acho que a gente tinha que seguir nessa linha para que a gente pudesse ter o mínimo de consideração dos nossos eleitores, moradores da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca sessão extraordinária para a próxima segunda-feira, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 2262/2004, mensagem número 268/2004, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 691, de 24 de dezembro de 1984, para acrescentar parágrafo ao artigo 14, referente à não ocorrência de responsabilidade tributária do imposto sobre serviços de qualquer natureza, e concede remissão de créditos tributários na hipótese que menciona. E ressalta ainda a presidência que, caso receba a redação do vencido ao PLC 14 de 2004, e o mesmo seja publicado no diário de segunda-feira, e incluirá também na referida ordem do dia, na pauta do dia, a matéria elencada na segunda-feira. Então, a presidência vai aguardar o recebimento da redação do vencido ao PLC 14 de 2004. Caso a receba, incluirá também a referida matéria na pauta da sessão extraordinária de segunda-feira. Está encerrada a sessão.